Será que estamos caminhando para o fim dos FOFs, dos fundos imobiliários que investem em outros FOFs? Pessoal, é o seguinte, com o surgimento dos fundos multi-estratégias ou hedge fund, também surgiu uma discussão que é sobre o futuro dos FOFs diante, né, em comparação aos multi-estratégias. Essa reportagem aqui vai falar sobre isso, tá? E eu tenho uma outra também para dar um exemplo, mas para a gente discutir esse tema, eu preparei uma planilha que vai me ajudar a explicar o porquê que eu acho que, de fato, os fundos imobiliários FOFs, da categoria FOFs, serão diferentes no futuro. Mas, antes de chegar lá, peço que, caso você goste aqui dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Olha só, aqui, essa reportagem vem falando de um evento que é o Fee Experience, organizado pela Suno, tá? E o tema desse evento era o futuro incerto dos FOFs diante da ascensão dos hedge funds. Aí aqui, né, eles explicaram um pouco sobre as diferenças. Por exemplo, os FOFs são alocados majoritariamente em FIIs, né? São um pouco mais estáveis. Não concordo com essa estabilidade aqui não, tá? Mas foi o termo que ele usou. E já os fundos multi-estratégia têm um dinamismo maior. O gestor, ele fala que vai precisar olhar melhor o cenário macro, né, se quiser investir bem o capital daquele fundo imobiliário. Então, eles vêm ressaltando também que está começando a questão de alguns fundos imobiliários da categoria FOF se transformarem em multi-estratégia. Ele vem falando aqui, ó, que o Ricardo Vieira destacou que o RVBI fez, ao longo do primeiro trimestre, a incorporação de outros FIIs, aprovando em Assembleia Geral a transformação do FOF em multi-estratégia, tá? Então, ele já vem mostrando aqui que alguns FOFs estão se transformando em multi-estratégia. Temos essa outra reportagem aqui, que fala justamente sobre o BCFF11, que, para quem não conhece, acho pouco provável, é o maior fundo imobiliário em questão patrimonial dentro da categoria FOF. Dentre os fundos que investem em outro fundo, este aqui é o maior de todos, possuindo 65 ativos dentro da sua carteira. E ele, este fundo, está deixando de ser FOF para ser hedge fund, ou seja, para ser multi-estratégia. E como eu falei, pode investir em várias coisas e não só em outros fundos imobiliários. Aqui, ó, o que está acontecendo é que o BCFF vai ser incorporado pelo BTHF11. Aqui a gente pode ver, certo, que ele vem falando, ah, explicando o que vai acontecer com o BCFF e o BTHF, mas o mais interessante está aqui, ó. Ele ressalta que não é apenas um fundo imobiliário que fez isso. Tem outros que já fizeram isso, assim como naquela outra reportagem. Ó, início deste ano, por exemplo, quando o portfólio do Magno Fundo de Fundos foi incorporado pelo VGHF11, tá? Na visão de um dos gestores, ele diz o seguinte: o FOF está caminhando para o desuso, pois apresenta uma grande assimetria frente aos hedge funds. Quase não fala a palavra frente agora. A classe pode investir não somente em FIIs, mas também em títulos de crédito imobiliários, imóveis e até ações de empresas do setor. Ele diz aqui o seguinte, que enxergamos que daqui a 5 anos, provavelmente, 5 ou 10 anos, né, provavelmente o FOF terá uma grande desvantagem competitiva. E por causa disso, vai diminuir a quantidade de FOFs no mercado. Bem, isso aqui é o que eles dizem. Mas por quê? Que desvantagem tão grande é essa que tem nos FOFs que está fazendo com que eles deixem de existir? É o seguinte, eu criei aqui esta planilha, tá? Mas para você entender esta planilha, eu preciso primeiro que você lembre o conceito de risco de liquidez, que é fácil, diga-se de passagem, tá? Pense o seguinte, um ativo com alto risco de liquidez é aquele que, para você se desfazer de um ativo, pode levar muito tempo. Ou seja, você tem um ativo, precisa vendê-lo,
e você não consegue. Você tem um alto risco de liquidez. Ou, para conseguir, você vai levar muito tempo para se desfazer dele, ou possui uma data específica. Já um ativo com baixo risco de liquidez são aqueles que podem ser vendidos rapidamente no mercado, tá? Tenha estes conceitos em mente. Alto risco de liquidez leva tempo para ser vendida. Baixo risco de liquidez, você pode vender rapidamente no mercado. E é a partir desse conceito que a gente vai discutir aqui, ó, o que está acontecendo com os FOFs e por que que ele é, é tão desvantajoso quando se compara com um hedge fund, que investe em várias classes de ativos, ou melhor, pode investir em várias classes de ativos, tá certo? E para isso, eu usei como exemplo o BCFF, que, como eu disse, é o maior fundo imobiliário da categoria FOF, que vai deixar de ser FOF. Ele possui 65 ativos, um patrimônio de 1,88 bilhão, tá? E aqui eu peguei apenas alguns dos seus fundos imobiliários. Como eu disse, ele tem 65 fundos imobiliários na sua carteira. No relatório, tá, aqui gerencial, o próprio gestor diz que há uma defasagem de alguns meses, então é provável que ele nem tenha mais essas quantidades aqui ou estas proporções aqui, tá? Mas para efeito didático, vai servir. Não é uma análise do fundo, então vai servir para a gente. Olha só, o que que eu fiz para a gente entender o que está acontecendo com os FOFs? Eu criei essa planilha e aqui a gente tem o seguinte: aqui tem os ativos do BCFF, tá? Aqui tem o total deste fundo que está dentro da carteira do BCFF, tá? E aqui está a porcentagem em relação ao patrimônio, que corresponde a esse valor aqui em dinheiro. Aqui eu tenho a liquidez média diária desse ativo aqui, ó, do BTCI, por exemplo, aqui, ó, que é o quanto ele foi negociado em um dia. Obviamente que aqui é a liquidez média diária. Pode ter sido negociado mais ou menos, mas é a liquidez média diária. Então, olha só, vamos voltar lá para o conceito de risco de liquidez. Se eu tenho um ativo, se eu consigo me livrar dele rapidamente, o risco de liquidez é baixo. Se eu demoro muito, se eu não consigo me livrar dele rapidamente, o risco de liquidez é alto. E é isto que acontece com o BCFF e outros fundos imobiliários e até fundos de CRI que têm fundos imobiliários na carteira. Aqui, eu tenho esse lado aqui da planilha, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Imaginemos a seguinte situação. Vou usar o BTCI, tá? Isso aqui não aconteceu, mas vamos imaginar que por algum motivo o BCFF quer se livrar dele. Ele sabe que vai ter um problema e quer se livrar. Se ele consumir toda a liquidez média diária, ou seja, se ele consumir 100% da liquidez diária daquele fundo, ele levaria 124 dias para vender toda a sua posição. Todo esse valor aqui, ó. Para vender todo esse valor aqui, ele levaria 124 dias. Ou seja, muito tempo. A gente pode fazer essa comparação aqui com outros fundos, ó. O Canip, por exemplo, para vender toda esta posição, ele levaria 16 dias se consumisse 100% da liquidez diária, tá? Então, aqui, quanto tempo levaria se o fundo consumisse 100% da liquidez diária? Então, a gente vê que não é muito fácil ele se livrar de algumas posições. Olha só, essa aqui, 500, ou melhor, 5.700 dias. Aqui, 110 dias. Aqui, ó, 738 dias. Aqui, ó, 3.000 dias, 124 dias. E isto eu estou considerando, tá, que ele vai consumir 100% da liquidez, o que não vai. Na prática, não vai, tá? Então, o mais provável é que ele consiga consumir ali uma quantidade muito menor que isso. E aqui tem outras possibilidades. Olha só, se ele conseguir consumir, por exemplo, 20% da liquidez, olha só quanto tempo ele demoraria para se livrar do BTCI, 622 dias. Então, gente, o que eu quero mostrar com isso é que um FOF, ele tem um limite, tá? O limite provocado pelo próprio mercado, imposto, aliás, pelo próprio mercado,
que é em relação à liquidez. Não tem como um FOF ficar tão grande e ainda assim se manter líquido, tá? Ou pelo menos os ativos dentro dele manter um baixo risco de liquidez. Se qualquer um desses fundos der problema, ele não vai conseguir se desfazer desta posição tão facilmente. E isso faz com que ele se torne não tão competitivo quando comparado a um hedge fund, que pode investir em várias classes de ativos. Ora, se ele pode investir em várias classes de ativos, provavelmente, a não ser que o gestor cometa uma loucura, provavelmente ele não vai estar tão exposto a determinados fundos imobiliários. Ele vai estar exposto em uma quantidade que seja possível ele se livrar, eh, adquirindo ali, né, conseguindo vender uma certa quantidade da liquidez diária daquele fundo. Então, olha só a desvantagem de um fundo de fundo em relação ao hedge fund. O hedge fund ele não precisa estar exposto a uma quantidade tão absurda de fundos imobiliários, enquanto o FOF é um fundo de FOF, então ele vai, ou melhor, é um fundo de fundo, então ele vai ter que ter uma quantidade maior de fundos imobiliários. Isso é inevitável porque é a essência do fundo. Porém, tem aí algumas estratégias. Eu não acredito que o FOF vai deixar de existir. Eu acredito que FOFs grandes, como o BCFF, não vão existir mais, tá? Isso sou eu dizendo, é a minha opinião, eu acredito nisso. Por quê? Porque este problema surgiu justamente porque o fundo está muito grande. O mercado não tem liquidez para ele se livrar dos seus ativos que estão na carteira. Mas se ele fosse menor, ó, vou botar aqui, 50 milhões. 50 milhões. Isso, 50 milhões. Se fosse 50 milhões, olha só como teria mudado aqui, ó. Tá vendo? Ele nem precisaria consumir muito da sua liquidez para se livrar de alguns ativos aqui, ó. Levaria 33 dias, consumindo 10% da liquidez. Esse aqui já levaria mais. A gente vê que tem alguns ainda, né? Mais arriscados, mas isso faz parte. Ora, ele tem 65 fundos imobiliários na carteira, tá? Então, o tamanho dele atrapalha, tá? Eu não acredito, tá, gente, que os fundos de fundos deixarão de existir, mas acredito que os fundos de fundos maiores irão sim se transformar quase todos em hedge funds, pois isso dá mais liberdade. Talvez no futuro maior, no futuro mais à frente, de fato os FOFs deixem de existir, mas no momento eu acho que não, tá? Só os fundos maiores. Agora, em relação à estratégia, se eu tivesse que dar minha opinião, de fato a estratégia dos hedge funds, né, ser multi-estratégia, para mim faz mais sentido do que um FOF, tá? Dá mais liberdade aos, aos gestores. Pessoal, era isso, tá? Era esta discussão que eu queria fazer com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? É, Se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima. Fui!